Bom dia, pessoal. É com muita alegria que a gente retorna para estar falando de alguns ensinamentos de Jesus, para estar trazendo alguns esclarecimentos da doutrina espírita. Esclarecimentos esses, como nós sabemos, facilitam muito a nossa jornada, enchem nosso coração de esperança e que no mundo como o nosso, ainda de provas e expiações, são fundamentais para a gente ter força, né, para levantar todos os dias e continuar. Gostaria de solicitar a vocês que, além de divulgar a página da nossa casa, do YouTube, o canal do YouTube, que pudessem curtir também, não só essa palestra, mas todas que vêm sendo publicadas, porque isso auxilia muito na divulgação e assim a gente pode alcançar mais pessoas, alcançar mais corações. Lembrando que após essa palestra tem evangelização infantil, e solicito nesse momento também que vocês estejam aí com a água fluidificada para a gente fazer a nossa prece. Então, fechando os nossos olhos e direcionando toda a nossa atenção nesse momento para o nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, nós agradecemos. Nós agradecemos pela semana que se passou, nós agradecemos por todas as oportunidades que nos alcançam, nós agradecemos por todas as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida, não só aqueles que nos agradam, mas também aqueles que porventura a gente tem uma certa dificuldade em conviver, pois sabemos que esses, na verdade, são os nossos maiores mestres, nos induzem a desenvolver as virtudes, o amor, a caridade, a fé, a fraternidade, a humildade, o perdão, a paciência, a calma. E assim, por meio desses desafios da convivência, nós vamos evoluindo dia a dia. Nós agradecemos muito ao nosso Mestre Jesus, não só pelo que ele fez há 2000 anos atrás, de vir deixar todos os ensinamentos, mas também por tudo que ele tem feito por nós até hoje. Agradecemos do fundo do nosso coração aos nossos guias espirituais, aos nossos anjos da guarda e solicitamos que tenhamos mais uma semana de paz. Muito obrigado, que assim seja. Então, pessoal, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer à casa pelo convite, por me fornecer o espaço e o tempo. Agradecer a cada um de vocês que se dedicam à causa do Evangelho, a cada um de vocês que nos dão essa oportunidade de estar trazendo essas lições que não são nossas, nós somos apenas os veículos. A cada um de vocês que se esforçam dia a dia para fazer da Terra um lugar melhor, porque afinal de contas é isso que Jesus solicitou de nós, o esforço. Jesus nunca pediu a perfeição, ele pediu que a gente se esforçasse a cada dia. E também agradecer principalmente a Deus e a Jesus pela oportunidade de trabalho. Como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, o trabalho não é só o trabalho remunerado. Toda ocupação útil ela pode ser vista como trabalho. Tem um diálogo muito legal de Paulo de Tarso com João Marcos, que viria a ser o Marcos Evangelista. Isso a gente encontra no livro Paulo Estevam, obra de Emmanuel pela psicografia do Chico. E João Marcos era novinho, tinha 13, 14 anos, estava na pré-adolescência ali, já presenciando algumas lutas do Evangelho, já presenciando a perseguição aos cristãos. Então, naturalmente, que ele estava com medo, estava assustado, estava angustiado, estava apreensivo, pensando em desistir. Então, Paulo vai dizer para ele: o trabalho é uma muralha contra as tentações. O trabalho de Jesus é tão importante aos nossos olhos que nós devemos disputar aos outros qualquer parte da sua execução em benefício próprio. Então, eu aproveito mais uma vez para agradecer a oportunidade de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o tema Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Essa aqui é uma fala de Jesus e também essa fala de Jesus ela dá nome ao terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente entrar de forma específica, de modo propriamente dito nessa fala, nós temos que contextualizar, nós temos que compreender em que contexto cultural Jesus falou isso, em qual ocasião, por que, para quê e para quem ele dizia isso. E logo no capítulo 14, no versículo 2, nós já temos essa fala. Jesus já diz isso lá no início do capítulo 14. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, para compreender
o contexto do capítulo 14, a gente precisa voltar no capítulo 13. Não tem como entender o capítulo 14 sem entender o 13, já que um é continuação do outro. Outra coisa que a gente tem que salientar aqui é que a Bíblia, toda vez que a gente vai estudar a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, a gente tem que ter isso em mente. A Bíblia, originalmente, ela era um livro sem divisões. Quem colocou capítulos e versículos não foram os apóstolos, foram os teólogos no futuro, mais de 1000 anos depois que os evangelhos foram escritos, e muitos anos depois do Velho Testamento ter sido escrito, que pela intervenção de alguns teólogos, nós tivemos a divisão de capítulos e versículos. A Bíblia era originalmente um livro inteiro por si só. Ela começava lá do primeiro livro de Moisés com a Gênesis e terminava do último livro de João Evangelista, que é o Apocalipse. Sem divisões, sem capítulos e sem versículos. Essas divisões começaram em 1221, 1227 depois de Jesus, onde nós tivemos a nossa primeira divisão em capítulos. Depois, quase uns 300 anos depois, em 1551, a gente já tinha divisão em capítulos, aí nós tivemos a nossa primeira divisão em versículos, e a Bíblia foi dividida em Velho e Novo Testamento, com o Velho Testamento com 46 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Isso aconteceu no Concílio de Trento, na Itália. Então nós percebemos, a gente tem que ter isso em mente, a Bíblia, o livro inteiro por si só, sem divisões. Originalmente, ela não tinha divisões. Ela iniciava na Gênese, o Velho Testamento acabava no Apocalipse de João, sem nenhuma divisão de capítulos e versículos. Isso veio sendo feito pela intervenção dos teólogos. Isso tem vantagens, tá, pessoal? Tem algumas desvantagens, porque nos faz ter essa análise, mas também tem algumas vantagens, que facilita muito o estudo e facilita muito a localização de alguns trechos específicos. Então, voltando ao capítulo 13, logo no primeiro versículo do capítulo 13, nós encontraremos João Evangelista dizendo: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, olha as informações que nós temos aqui. Era época de Páscoa. João nos conta que eles estavam em época de Páscoa. Jesus já sabia que era chegada a sua hora, Jesus já sabia, já conhecia o seu martírio, já sabia que seria entregue nas mãos dos fariseus, dos doutores da lei, já sabia que seria traído. Então ele aproveitou esses últimos momentos para passar com aquelas pessoas que ele tinha mais intimidade, que era ali mais próximo dos seus círculos de convivência, as pessoas que ele mais conviveu, que eram os apóstolos nesses últimos 3 anos do seu ministério. Então ele aproveita desses últimos momentos para dar últimas lições, grandes ensinamentos para os seus apóstolos. A gente vai ver que o capítulo 13 é um apanhado de grandes ensinamentos, de grandes lições. No capítulo 13 nós encontraremos Jesus, por exemplo, lavando os pés dos apóstolos e dizendo: aquele que quiser ser maior, seja o menor de todos. Aquele que quiser ser maior, seja o servo de todos. Encontraremos Jesus anunciando a traição. Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Humberto Campos complementa essa informação no capítulo 25 do Boa Nova. Conforme ele, Jesus se virou para os apóstolos e disse: Não vos preocupeis com as minhas afirmações, pois em verdade vos digo, um de vós há de me trair. As mãos que acariciei agora se voltam contra mim, mas eu estou pronto para passar pelos desígnios divinos. Encontraremos Jesus dando um novo mandamento para os seus apóstolos: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Encontraremos Jesus anunciando a negação de Pedro. Jesus começa a dizer que seria entregue nas mãos dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas, e Simão Pedro levanta falando: não aceito, eu entro no lugar do Senhor, se for preciso eu sacrifico no lugar do Senhor, eu não aceito. E Jesus se vira para Simão e fala: Simão, em verdade vos digo que antes do galo cantar você vai me negar 3 vezes. E Humberto Campos também complementa essa informação. Jesus diz: em verdade vos digo que antes do galo cantar você vai me negar 3 vezes, mas não é por maldade, não é por perversidade, é por fragilidade. Perceberás hoje ainda que os homens do mundo são mais frágeis do que perversos. O capítulo 13 acaba aqui. Tem alguma coisa importante nesse capítulo 13? Será que tem alguma informação que a gente pode aproveitar? Pessoal, se nós ficássemos 1 ano estudando o capítulo 13, nós não esgotaríamos o assunto. Tamanha riqueza desse capítulo. Se a gente ficasse o resto das nossas vidas, nós não conseguiríamos esgotar assuntos. Se a gente ficar só estudando o capítulo 13, o tanto de ensinamento e de lição
bacana que tem aqui, que a gente encontra aqui. E essa fala, muitas moradas na casa de meu pai, vai ser tida nesse contexto, nessa ocasião. Jesus, na Páscoa, conversando com seus apóstolos, dando os últimos ensinamentos. O capítulo 14 ele também inicia com uma série de revelações. Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, o que Jesus está querendo dizer? Está dizendo para os apóstolos: não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, não fiquem apreensivos. Acreditem em Deus, acreditem também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. E eu vou preparar lugar para vocês. Aqui Jesus está dizendo: olha, tem vida em outros lugares. A vida não é só aqui na Terra. Existe vida em outros lugares. E quem entra em cena aqui agora é Tomé. Tomé, dentro do colégio apostólico, faz o papel do apóstolo que ficava com o pé atrás, do apóstolo desconfiado. Por isso que é dito, né, que para Tomé tinha que vir para crer. E ele questiona: mas Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como que nós vamos saber o caminho? Então Jesus, eu vou ler na íntegra aqui o que Tomé fala. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber então o caminho? Jesus vem com aquela resposta épica, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós percebemos que de fato Jesus utilizou desses últimos momentos para deixar grandes lições, uma enxurrada de ensinamentos, uma enxurrada de lições para os apóstolos. E essa fala, muitas moradas na casa de meu pai, foi tida dentro desse contexto. Ainda no capítulo 14, do versículo 15 ao 26, nós encontraremos uma fala um tanto emblemática de Jesus, mas fundamental para a gente compreender por que Jesus não falava as claras, não conversava igual a gente está conversando hoje. Por que Jesus falava por parábolas? Ele vai dizer entre o versículo 15 e o 26 do capítulo 14: se me amais, guardais meus ensinamentos, eu rogarei meu Pai que vos envie outro Consolador, o Espírito de verdade, esse que estará eternamente convosco e dentro de vós, esse que vos ensinará todas as coisas e fará relembrar tudo que eu vos tenho dito. Jesus falava de um Consolador que viria nos relembrar tudo que ele tinha falado, porque provavelmente teríamos esquecido, assim como esquecemos. Jesus falava de um Consolador que viria para nos ensinar sobre todas as coisas. Mas se Jesus é o espírito mais evoluído que esteve na Terra, o nosso maior exemplo como guia modelo, co-criador da Terra, por que ele não nos ensinou tudo há 2000 anos atrás? Para você ser co-criador de um planeta, você tem que ter noção, tem que saber de todas as leis da natureza que envolvem esse planeta. Por que Jesus não conversou de tudo isso com a gente há 2000 anos atrás? De espírito, perispírito, plano espiritual. Pessoal, Jesus, na verdade, nós não tínhamos evolução moral e intelectual para compreender. Jesus veio falando de amor, caridade, fé, fraternidade, humildade, perdão, e foi crucificado. Imagine se ele tivesse falado sobre espírito, perispírito, plano espiritual, reencarnação, vida em outros planetas. Jesus era como um adulto no meio de crianças. É como se nós hoje tivéssemos que nos dirigir para uma sala de evangelização infantil de criancinhas de 2, 3 anos e falar para elas sobre espírito, perispírito, plano espiritual, reencarnação, vida em outros planetas. Nós conseguiríamos te falar de forma direta assim? Não. O que nós faríamos? Contaríamos histórias. O que Jesus fez? Contou parábolas. É por isso que a doutrina espírita vem só no século XIX, por meio do advento do Espírito de Verdade, e um grupo de espíritos superiores que utilizaram o instrumental Allan Kardec, e um grupo de médiuns sensitivos da época para estar nos deixando as 5 obras básicas. É por isso que essas 5 obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, são presentes de Jesus diretamente para a humanidade pelas mãos de Allan Kardec. Por isso que a doutrina espírita navega em 3 vertentes: ciência, filosofia e religião, porque cabia ao Espiritismo desvendar tais mistérios. Cabia ao Espiritismo tirar o véu da alegoria, e eu vou mostrar isso para vocês dentro do nosso capítulo hoje. Então a gente vai falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. Para isso, nós precisaremos passar por 4 pontos. Primeiro, vida em outros planetas. Segundo, escala de mundos, níveis diferentes de mundos. Terceiro, migrações que existem de um planeta para o outro. E quarto, que a substância do perispírito é proporcional, relativa, é diferente, dependendo do planeta que o indivíduo vai reencarnar. Primeiro, vida em outros planetas. Existe vida em outros planetas? Existe vida humana em outros planetas? Kardec fez o mesmo questionamento no Livro dos Espíritos, na questão 55. Ele perguntou: são habitados
todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos responderam, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então Kardec perguntou se todos os globos são habitados, se a gente encontra vida em outros planetas, em todos os planetas. E os espíritos responderam que sim, e que nós, seres humanos, estamos muito longe de ser, como supomos, os primeiros em inteligência, em bondade e em perfeição. E aqui Allan Kardec vai nos levar para o seguinte raciocínio. Ele vai dizer, o nosso primeiro equívoco, quando a gente vai pensar em vida em outros planetas, é imaginar que para se ter vida, é imaginar que a vida desses outros planetas é como a nossa aqui. É fazer essa comparação. O nosso primeiro equívoco, quando a gente vai pensar em vida em outros planetas, é imaginar que para se ter vida em outros planetas tem que ser como a nossa vida aqui, porque isso nos leva a uma série de julgamentos premeditados. Nós pensamos, não tem como ter vida naquele outro planeta porque lá não tem oxigênio. Como nossa ciência já descobriu que existe outro planeta, em determinado planeta não tem oxigênio, e a gente sabe que o oxigênio é fundamental para a vida, logo a gente conclui, chega na conclusão que lá não tem como ter vida porque lá não tem oxigênio. Mas quem falou que os indivíduos daquele planeta precisam de oxigênio para respirar como nós precisamos? Quem falou que o sistema respiratório deles é como o nosso? Quem falou que eles têm as mesmas necessidades fisiológicas que nós temos? Quem foi que disse que a anatomia e a fisiologia deles é como a nossa? Mas não tem como ter vida naquele outro planeta porque é muito distante do Sol. Como a nossa ciência descobriu determinados planetas que são muito distantes do Sol, e a gente sabe que para se ter vida aqui, a luz solar é fundamental, logo nós concluímos que nesses planetas que estão distantes do Sol não é possível ter vida. Mas quem foi que falou que a vida desses seres é como a nossa aqui? Quem falou que eles dependem da luz solar para sobreviver? Como nós precisamos? Quem falou que eles precisam da luz solar para sobreviver? Como nós precisamos? Quem foi que disse que o Sol é a única fonte de energia, fonte de luz do universo? Quem disse que a anatomia e a fisiologia deles é como a nossa? Por isso Kardec ainda vai falar no Livro dos Espíritos. Se nós nunca tivéssemos visto peixe debaixo d'água, nós nunca imaginaríamos que pudesse ter vida debaixo d'água. Hoje a gente só sabe que tem vida debaixo d'água porque um dia a nossa ciência teve a oportunidade de abrir os peixes, estudar e ver que eles vivem de uma forma diferente da nossa, que o organismo deles é diferente da nossa, que existe uma diversidade de vida aqui na Terra. As vidas aqui também não funcionam da mesma forma. Se nós temos uma diversidade de vida aqui na Terra, imaginem qual não seria a diversidade de vida que nós teríamos no universo infinito, de planetas infinitos, onde só na Via Láctea nós temos mais de 300 bilhões de planetas. Kardec vai dizer que não existe nada na composição, nem na posição, nem no volume, nem na proporção, nem no tamanho da Terra que prova que ela é o único planeta que tem vida. Deus, que não faz nada inútil, não faria um universo infinito com planetas infinitos, onde só na Via Láctea nós temos mais de 300 bilhões de planetas para se ter vida só na Terra. Qual seria a função e utilidade de todos os outros planetas? Apenas nos recrear à vista? Gente, qual que seria o custo-benefício disso? Eu acho que esse é o ponto principal que já faz a gente concluir sobre esse assunto. Qual seria o custo-benefício de um universo infinito com planetas infinitos, onde só na Via Láctea nós temos mais de 300 bilhões de planetas, se nós tivéssemos vida só na Terra? Imaginar um universo infinito com planetas infinitos, tendo vida só na Terra, é como se nós imaginássemos um país cheio de estados, cheio de cidades, cheio de bairros, cheio de construções e tendo vida num lugar, tendo vida numa cidade só. Não faz sentido, não é ter uma visão muito limitada de Deus? Não seria ter uma visão muito limitada de Deus? Imaginem esse seguinte cenário. Conforme o IBGE, nós temos aqui 26 estados mais o Distrito Federal. Dentro desses 26 estados mais o Distrito Federal, nós temos 5.570 municípios. Dentro desses 5.570 municípios, nós temos 200 milhões de brasileiros espalhados. Imagine que por um decreto dos nossos líderes políticos, do nosso presidente, a partir de amanhã eles dissessem, tá proibido ter vida em todos os lugares aqui no nosso país. A gente vai ter que pegar toda essa massa, toda a população e deslocar ela para um lugar só. Todo mundo vai morar aqui em Goiânia. A gente vai pegar 200 milhões de brasileiros e vamos colocar aqui em Goiânia. Faz sentido? Esse seria Deus. Se no universo infinito, com planetas infinitos, onde só na Via Láctea nós temos mais de 300 bilhões de planetas, a gente tivesse vida só na Terra. Então, gente, existem algumas coisas que a ciência não precisa provar para a gente acreditar. Não é preciso ver para crer. Não precisamos ser os Tomés contemporâneos.
Para eu acreditar, para eu saber que tem. Eu não preciso entrar em contato com alienígena, com ET, com extraterrestre para saber que tem vida em outros planetas. O raciocínio me leva a algumas conclusões. Basta raciocinar, basta pensar. Por isso Kardec fala: a única fé que consola e preenche o nosso coração é essa fé raciocinada. Então, primeiro princípio, vida em outros planetas. Segundo, níveis diferentes de mundos. E aqui, de forma específica, a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, entre o item 3 e 5, onde os Espíritos nos trazem uma escala de mundos, dizendo que nós temos mundos primitivos, provas, expiações, regeneração, felizes ou ditosos e os mundos celestes. E o nosso primeiro mundo, o mundo primitivo, habitações de homens primitivos, habitações de homens das cavernas, homens que vivem muito mais pelo instinto que pela inteligência, homens que vivem muito mais pelo instinto que pela razão, homens que vivem para sanar apenas para saciar suas necessidades básicas, comer, se alimentar, dormir, reproduzir, homens que ainda não têm o desenvolvimento de questões abstratas, como pensamento, sentimento, raciocínio. Eles já têm essas coisas, eles não têm a compreensão disso. Homens que ainda não compreendem Deus, já têm intuição de Deus, mas também não têm a compreensão disso. São mundos primitivos de época de homens das cavernas. O segundo nível de mundo são mundos de provas e expiações. Como o próprio nome já diz, são mundos de provas, expiações, dificuldades, sofrimento, porque aqui os homens evoluíram muito na questão intelectual e o aspecto moral ficou lá embaixo. Ele está todo por se fazer, muito pouco desenvolvido. O aspecto moral nesses mundos, as mazelas morais, os vícios morais dominam os corações dos homens. Os corações dos homens nesse mundo são dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela hipocrisia, pelo ciúme, pela inveja. Os corações dos homens são dominados apenas por esses vícios morais, e nesses mundos os homens não pensam uns nos outros, eles só pensam em si mesmos. Naturalmente que a tristeza, o sofrimento faz parte desse mundo. A Terra está nesse nível de provas e expiações. Passando agora, a Terra está na transição planetária agora de provas e expiações para mundos de regeneração. Mas ainda predomina as características dos mundos de provas e expiações. Por isso que nós encontraremos no Velho Testamento o autor dizendo lá em Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Kardec, ainda a felicidade não é deste mundo. Kardec complementa essa ideia, reforça essa ideia no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando ele vai dizer: a felicidade não é deste mundo. Quando esses autores nos trouxeram isso, será que eles estavam querendo dizer que nós não podemos ser felizes aqui na Terra? Não é isso, com certeza não. Nós podemos e devemos buscar a nossa felicidade, estando conscientes que do dia que nós nascemos até o dia que nós desencarnarmos, estaremos passando por provas, expiações, dificuldades, sofrimento, porque isso é inerente a esse mundo. Não tem como passar por um mundo de prova e expiação sem passar por provas e expiações. Por isso que Jesus vai dizer, em João Evangelista, capítulo 16, versículo 33, nós encontramos Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Terceiro nível de mundo são os mundos de regeneração. Mundos onde os espíritos evoluíram muito na questão intelectual e o aspecto moral está alcançando o aspecto intelectual. O aspecto moral está alcançando o aspecto intelectual. Kardec fala que são mundos de convalescentes, de espíritos que estão se recuperando, acabaram de vir de provas, expiações, dificuldades, sofrimentos, estão se recuperando, se recompondo para novas missões. Nesses mundos nós ainda temos sofrimentos, mas já são mundos muito melhores de se viver que os mundos de provas e expiações. Por quê? Porque aqui já não tem mais um predomínio do materialismo exacerbado, como a gente tem aqui, provas e expiações. Como não se tem um domínio do materialismo exacerbado, nós criamos menos necessidades. Nós temos menos necessidades. Porque, pessoal, a maioria das coisas que nós acreditamos aqui que são necessidades são supérfluas. A maioria das coisas que a gente fica aqui sofrendo para conquistar, passa uma vida toda sofrendo para conquistar, a maioria dessas coisas são supérfluas. E nós acreditamos que são necessidades. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: existe uma soma de felicidade para todos os espíritos na Terra e para todos os encarnados? E os espíritos respondem sim. Em relação aos bens materiais, a posse do necessário. Em relação aos bens espirituais, a consciência tranquila e a fé no futuro. Eu queria chamar a atenção para isso primeiro. Em relação aos bens materiais, a posse do necessário. Para a gente ser feliz em relação aos bens materiais, do que a gente precisa? Da posse do necessário. Como aqui então nós criamos muitas necessidades, criam-se muitas exigências, aumenta a pressão social. Pessoal, as maiores causas de sofrimentos na Terra hoje
São necessidades que não existem, necessidades que nós criamos, paradigmas e crenças limitantes. A sociedade, ela cria estereótipos, ela cria padrões de beleza, padrões de estética, padrões de vida, dito que é certo, que é errado. Quem não se encaixa nisso se sente um lixo. Nesses mundos de regeneração, isso já não é mais assim. Aqui os espíritos não têm mais esse materialismo exacerbado, os espíritos já começaram a despertar para o verdadeiro sentido da vida, que é a implantação do reino de Deus no coração por meio de uma consciência tranquila. No futuro aqui, os espíritos já começaram a despertar para as leis da natureza, do amor, da contribuição, da colaboração, da solidariedade, da fraternidade, que ninguém vive sozinho, que ninguém é autossustentável, que todo mundo precisa da ajuda de um do outro. E o nosso quarto nível de mundo são os mundos felizes ou os mundos ditosos, como o próprio nome já diz, esses sim, já são mundos de felicidade, porque aqui os espíritos evoluíram muito na questão intelectual e o aspecto moral já alcançou o aspecto intelectual. Aqui os espíritos, as mazelas morais não dominam mais os corações dos homens. O coração dos homens aqui é dominado pelas leis universais que Jesus vai ensinar: amor, caridade, fé, fraternidade, humildade, perdão. Aqui os homens não pensam só em si mesmos, aqui os homens pensam uns nos outros. Naturalmente que a felicidade vai fazer parte desse ambiente. O Chico tem uma frase que é a melhor definição de amor que eu já escutei. Ele diz: amor é esquecimento de si mesmo. Abra mão dos seus caprichos, das suas vontades, pense nos outros, para de viver no seu mundinho egoísta, comece a viver para as pessoas, comece a servir as pessoas, sai do modo individual, entra no modo coletivo, ame o próximo como a si mesmo, faça para os outros apenas o que os outros apenas o que você gostaria que os outros lhe fizessem, enfim. Nesses mundos felizes, os espíritos já colocam isso em prática. Imagine um mundo onde todo mundo se dá a mão para todo mundo se dar bem. Imagina um mundo onde é inaceitável a miséria. Imagina um mundo onde é inaceitável a outra pessoa, a criança, o idoso passar por determinada dificuldade. Imagina um mundo onde as pessoas acordam e dormem pensando o que elas podem fazer para melhorar a vida do próximo. Imagina um mundo onde ninguém quer tirar vantagem de ninguém. Naturalmente que a felicidade vai predominar num ambiente desse. Então a gente começa a perceber que o que traz a felicidade, o que determina a felicidade de um planeta, não é o planeta propriamente dito, e sim o nível das criaturas que habitam nesse planeta. Estou lendo um livro muito bacana, um livro que chama Crônicas de Além Túmulo, é a primeira obra de Humberto Campos por meio da psicografia do Chico, daquela coleção do Boa Nova, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, enfim. E no capítulo 25 tem uma entrevista de Humberto Campos com Sócrates, o famoso filósofo no plano espiritual. E Sócrates fala para Humberto Campos: olha só, a Terra, os homens na Terra só serão felizes quando eles deixarem de ser cidadãos para se tornarem conscientes de si mesmos. E aí eu já não entendi nada, né? Fiquei pensando, mas continuei a leitura. Lá embaixo ele diz: os homens na Terra só serão felizes quando eles não precisarem mais de leis. Fiquei confuso de novo. Como assim? Como que a gente vai viver sem lei aqui? Vai virar tudo uma bagunça. Mas quando a gente vai lendo o capítulo e a gente depois vai meditando e raciocinando e tentando entender, a gente compreende o seguinte: para que servem as leis na Terra? Para regular nosso comportamento. Nós somos tão egoístas e orgulhosos que nós precisamos de leis, de algo rígido que nos obrigue, nós precisamos de alguma coisa que nos obrigue a fazer o que é certo. Nesses mundos felizes, os espíritos não precisam mais disso. Por quê? Porque eles já são conscientes de si mesmos. Eles já têm consciência do seu dever para com Deus, eles já têm consciência do seu dever para com o próximo, eles já têm consciência do seu dever para consigo mesmos. Naturalmente, gente, que a felicidade vai dominar num ambiente desse. O nosso último nível de mundo são os mundos celestes, os mundos de espíritos puros, habitações de espíritos crísticos, habitações de espíritos puros. Aqui, só para a gente ter uma noção do nível dos espíritos que lá habitam, Jesus nesse mundo celeste é um aprendiz. Aqui, Jesus tem seus professores. Jesus é o espírito mais evoluído que esteve na Terra. O nosso maior exemplo como guia modelo. O nosso co-criador. Nós devemos tudo a ele, mas Jesus não é o espírito mais evoluído do universo. Todos os outros planetas também apresentam seus espíritos crísticos, que são da mesma envergadura de Jesus ou até mesmo mais evoluídos que Jesus. Acima dos planetas nós temos o sistema solar. Um sistema, conforme a nossa ciência, tem de 9 a 12 planetas. E nesse sistema solar nós temos um espírito crístico responsável por coordenar o trabalho de todo o sistema, que é responsável por coordenar o trabalho de cada espírito que cuida de cada planeta.
Acima dos sistemas, nós temos as vias, a Terra, o Sistema Solar estão inseridos na Via Láctea, onde nós temos mais de 300 bilhões de planetas. E nessa Via Láctea, nós temos um Espírito Cristo responsável por coordenar o trabalho de toda a Via Láctea, que é responsável por coordenar o trabalho de cada espírito que cuida de cada sistema, que é responsável por coordenar o trabalho de cada espírito que cuida de cada planeta. Naturalmente, que os espíritos que cuidam dessas nebulosas, dessas vias, são mais evoluídos que os espíritos que cuidam dos sistemas, que são mais evoluídos que os espíritos que cuidam de um planeta só. Pessoal, eu não estou aqui menosprezando o trabalho de Jesus. Eu estou querendo que a gente reflita, imagine a evolução de um espírito que cuida de mais de 300 bilhões de planetas. Então, não estou menosprezando o trabalho do Cristo. Só estou querendo mostrar para vocês que a gente está muito longe da compreensão do nível dessas criaturas. Então, até agora nós temos duas informações: vida em outros planetas, níveis diferentes do mundo. Terceira informação, que existem migrações de um planeta para outro. Kardec, no capítulo 11 da Gênese, a sua quinta e última obra básica, vai nos dizer que existe uma certa fraternidade, uma certa solidariedade, que espíritos, populações, sociedades inteiras de espíritos podem sair de um planeta, desencarnar de um planeta e reencarnar em outro planeta, como se os planetas emprestassem seu contingente espiritual, uma espécie de intercâmbio espiritual, dependendo do tipo de prova, expiações pode até ser chamado de exílio. E para exemplificar e facilitar, vou trazer para vocês o exemplo que Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz, obra de Emmanuel, pela psicografia de Chico, onde ele vai nos dizer que há 10 mil anos atrás, mais ou menos, alguns milênios atrás, quando nós estávamos na época de mundos primitivos, de homens das cavernas, já existiam mundos passando pelo mesmo processo de transição planetária que a gente passa hoje. Já existiam mundos mais evoluídos que o nosso, e eu vou além. Há 4,5 bilhões de anos atrás, antes da Terra existir, já existiam planetas mais evoluídos que o nosso. Há 4,5 bilhões de anos atrás, antes da Terra existir, já existiam planetas mais evoluídos que o nosso em matéria de todas as ciências e tecnologias. Tudo isso que a gente acha que é novidade hoje, espírito, perispírito, espiritual, reencarnação, física, química, matemática, todas as nossas ciências, todas as nossas tecnologias, WhatsApp, Facebook, internet, tudo isso existia antes da Terra existir há 4,5 bilhões de anos atrás em outros mundos. Então, naturalmente, que há 10 mil anos atrás, quando estávamos na época de Homens das Cavernas, já existiam mundos passando pelo mesmo processo de transição planetária que a gente passa agora, de provas e expiações para regeneração. Um desses mundos era um mundo lá do sistema de Capela, que fica na constelação do Cocheiro, mas lá eles estavam passando por alguns problemas, porque nós tínhamos espíritos que tinham evoluído muito na questão intelectual e muito na questão moral, mas nós tínhamos outras populações, outras sociedades de espíritos que tinham evoluído apenas na questão intelectual, eram moralmente inferiores, estavam atrapalhando o progresso daqueles espíritos que já tinham evoluído nos dois aspectos. Quando esses espíritos moralmente inferiores desencarnaram e foram reencarnar novamente, eles não tinham mais sintonia, não tinham mais vibração, não tinham mais permissão para continuar reencarnando naquele planeta de origem deles. Então, qual era a alternativa desses espíritos? Buscar mundos que condiziam com a sua evolução, provas, expiações ou mundos primitivos. Mas uma das alternativas desses espíritos, pela afinidade que existia entre o planeta deles e a Terra, era reencarnar na Terra. Mas eles não queriam de jeito nenhum reencarnar na Terra. Quem quer sair do mundo de prova e expiação, passando para a regeneração, para voltar para o mundo primitivo, da época dos homens, das cavernas? Nos coloquemos no lugar desses espíritos. Quem quer sair da Terra hoje, que é um mundo de prova e expiação, para reencarnar no mundo de homens das cavernas aqui na Terra? A gente quer comer alguma coisa, a gente vai na padaria, a gente vai na confeitaria, a gente vai no supermercado, na verdade nem precisa ir, a comida chega até você, né? Por meio de aplicativos hoje, por meio de várias ferramentas. O processo de alimentação aqui é muito mais fácil que do mundo primitivo. Em mundos primitivos, nós teremos que gastar 10 horas do nosso dia caçando para obtermos uma refeição fugindo de predadores. Quem quer sair de prova e expiação para ir para o mundo primitivo? Aqui na Terra, a gente quer conversar com um ente querido que está distante, a gente tem vários artifícios, né? A gente tem várias formas de fazer isso. Videochamada, telefone normal, celular, aplicativos, WhatsApp, Facebook, Instagram e tantas outras formas. Nesses mundos primitivos não tem nada disso. Esses espíritos, sabendo da situação da Terra, sabendo que aqui perderam todas as suas regalias e tecnologias, não queriam reencarnar aqui de jeito nenhum. Mas a espiritualidade, os espíritos superiores crísticos que coordenavam lá a constelação do Cocheiro já tinham deliberado, isso já tinha sido decidido, eles seriam exilados. É aí que entra Jesus, que abre os braços e faz o convite para esses espíritos reencarnarem aqui. Jesus convence eles da seguinte forma, ele diz: se vocês aceitarem meu convite de reencarnar na Terra,
em apenas uma vida na Terra, vocês vão evoluir muito mais rápido que várias e várias vidas que vocês continuarem reencarnando aí no planeta de vocês, porque na Terra vocês vão aprender a dar valor em tudo que vocês têm aí. Segundo lugar, se vocês aceitarem meu convite de reencarnar na Terra, vocês vão poder colaborar com a criação divina, levando para os nossos irmãos terrenos ainda ignorantes o avanço tecnológico, intelectual, científico na área da mediunidade. Terceiro lugar, se vocês aceitarem meu convite de reencarnar na Terra, eu prometo para vocês que depois eu vou traçando para vocês o que vai ser o caminho, a verdade e a vida. É por isso que todos os povos da antiguidade anunciavam a vinda do Messias, porque Jesus tinha lhes feito essa promessa há 10 mil anos atrás, há milênios atrás. Se nós analisarmos, se nós pegarmos para estudar história da antiguidade de todos os povos, nós veremos que todos os povos dos 4 cantos do mundo já anunciavam a vinda do Messias. Desse Messias, porque Jesus tinha lhes feito essa promessa há uns 10 mil anos atrás, alguns milênios atrás. Agora vocês fazem ideia quem são os nossos exilados? Os nossos egípcios, que nos trouxeram avanço tecnológico, intelectual, científico na área da mediunidade. Emmanuel vai dizer que dos exilados, esse povo que era o mais evoluído, tanto moral quanto intelectual, eles em apenas uma vida, a maioria deles já conseguiram voltar para o seu planeta. Esse povo era tão evoluído que eles inventaram a teoria da metempsicose. Metempsicose, Kardec faz até alguns questionamentos no livro dos Espíritos. O que diz essa teoria dos egípcios? Que se o homem não se comportasse na sua vida aqui, quando ele desencarnasse, devido ao seu mau comportamento, ele reencarnava num corpo de um animal. Claro que não é verdade, mas por que eles acreditavam nisso quando aqui reencarnados? Porque quando aqui eles reencarnaram, os nossos corpos, os corpos da Terra, eram tão inferiores perto dos corpos que eles tinham lá no planeta deles, que eles achavam que eles estavam reencarnados em animais. O tanto que a matéria aqui era mais grosseira que do mundo deles. Nós temos também como exilados os hebreus, os judeus, que nos trouxeram o avanço religioso, a crença no Deus único, as ideias monoteístas. Esse povo aqui é tão importante que Jesus vai reencarnar entre eles. Nós temos os arianos, que são os indo-europeus, que são os latinos, os gregos, os celtas, os germanos, os eslavos. Eu não preciso nem dizer para vocês da importância desses povos aqui. Nós temos os hindus, que nos trouxeram avanço no autoconhecimento, na área da meditação, da reforma íntima. Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz que ninguém sabe de reencarnação igual esse povo aqui, igual os hindus. É o povo que mais se desenvolveu na questão da crença na reencarnação, no entendimento de leis da natureza do plano espiritual. Pessoal, quando eu falo para vocês de exilados, o que vem na mente de vocês? Vocês lembram de alguma coisa? O paraíso perdido? O paraíso perdido, gente, de fato foi perdido. Toda a cultura e tradição do paraíso perdido que a gente tem na Bíblia, lá no Novo Testamento, de Adão e Eva, toda essa cultura e tradição vem da influência desses povos, porque eles tinham perdido esse paraíso perdido, que era o mundo de Capela, onde eles viviam. Os livros sagrados desses povos já falavam lá atrás tudo que nós estudaremos na Bíblia no futuro. Tudo que nós estudamos na Bíblia do futuro está registrado nos livros sagrados desses povos. Eu tô tendo a oportunidade de estudar alguns livros sagrados dessas outras religiões orientais. O livro dos Vedas, um livro que eu nem sei como pronuncia direito, é a Bíblia dos hindus, chama Mahabharata, o Dhammapada, Bhagavad Gita, o livro das oitavas, Lao Tse Ching. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou impressionado, porque tudo que nós estudamos na doutrina espírita hoje, esses povos estudavam há milênios de anos atrás. É claro que hoje o espiritismo traz de uma forma mais contemporânea, mais fácil de entender, mas as informações que nós temos aqui, esses povos já estudavam há milênios de anos atrás. Emmanuel revela no livro A Caminho da Luz que há 6 mil anos antes de Jesus, 6 mil anos antes de nós, na verdade, Jesus mandou um cara lá na Índia, que se chamava Vyasa. Ele escreveu o livro dos Vedas, e Emmanuel ainda vai falar que os hindus são a matriz, a Índia é a matriz, o celeiro, o berço de todas as religiões, doutrinas e filosofias que nós temos no mundo. Tamanha importância desses povos aí, pessoal. Então nós temos três informações aqui: vida em outros planetas, níveis diferentes de mundos e migrações de um planeta para outro. Quarta e última e não menos importante informação é que a substância do perispírito é diferente para os planetas que os espíritos vão reencarnar.
Kardec questiona a questão 187 do Livro dos Espíritos se a substância é a mesma em todos os planetas ou se essa substância seria diferente. O perispírito é o nosso corpo fluídico, o elo, né, que liga a ponte, que liga o espírito ao corpo físico. Os espíritos vão dizer que a substância é diferente. Kardec questiona se a substância do perispírito seria a mesma e os espíritos respondem que não, dizem que a substância do perispírito é proporcional à matéria do planeta onde o espírito está reencarnando. E outra ressalva que é importante nós fazermos aqui, que a partir do momento que o princípio inteligente chegou na forma humanoide, que ele vem se desenvolvendo, né? Reino mineral, mônada espiritual, reino vegetal, princípio espiritual, reino animal, princípio inteligente. A partir do momento que ele chegou na forma humanoide, ele para sempre vai ter a forma humanoide. O que é a forma humanoide? Uma cabeça, um tronco, dois braços, duas pernas. A partir do momento que ele chega na forma humanoide, ele para sempre vai ter a forma humanoide, independente do planeta que ele reencarne. Mas é natural que nós tenhamos algumas particularidades. Não significa que essa forma humanoide é a mesma para todos os planetas. Como a matéria do planeta é diferente, o perispírito e sua forma humanoide é proporcional à matéria onde o espírito está reencarnado, naturalmente que nós tenhamos algumas particularidades. Então, tem mundos, por exemplo, que os espíritos não vão ter pulmões para respirar, como o nosso sistema respiratório é diferente, sistema de locomoção é diferente, concepção é diferente, reprodução é diferente, mas não significa que para ser um ser humano tem que reencarnar na Terra. Então não significa que para ser um ser humano tem que reencarnar na Terra. Para ser um ser humano, o indivíduo tem que ter espírito, perispírito e corpo, independente do planeta onde ele encarna. Então existe alienígena, ET, extraterrestre? Kardec questiona na questão 76 do Livro dos Espíritos o que são os espíritos. E eles respondem: espíritos são seres inteligentes da criação que habitam todo o universo. Então não existe alienígena, ET, extraterrestre. O que existe? Espíritos, irmãos nossos que vivem em outros planetas, que com uma roupagem diferente, roupagem essa que é proporcional à matéria do planeta onde eles habitam. Alienígena e extraterrestre foram nomes que nós criamos para definir irmãos nossos que têm uns corpos diferentes de nós, roupagens diferentes, que são proporcionais à matéria do planeta que eles vivem, e nós classificamos, nós demos esses nomes como se eles fossem de uma espécie diferente. Mas provavelmente eles também nos chamam de alienígenas, ETs, mas são espíritos como nós, vivendo em outros planetas, com um corpo que é adequado para cada planeta. Os espíritos ainda nos trazem que quando um espírito vai reencarnar em determinado planeta, ele utiliza a matéria daquele planeta, dos fluidos daquele planeta para estar moldando seu perispírito. E a matéria daquele planeta, os fluidos daquele planeta são proporcionais à sua evolução moral, ou seja, quanto mais o indivíduo for evoluído na questão moral, maior a pureza do seu perispírito, maior a riqueza, maior a pureza da matéria que ele vai utilizar e mais evoluindo o mundo onde ele vai reencarnar. Então, quando um espírito vai reencarnar em determinado planeta e não consegue, não é castigo de Deus, é a lei. Ele não tem sintonia, não tem vibração, ele não consegue utilizar a matéria daquele planeta para mudar seu perispírito. Foi o que aconteceu com os capelinos, porque todos nós temos que nos adaptar. Jesus, quando veio reencarnar aqui na Terra, a Terra teve que se adaptar, passar por mais de 300 anos de trégua das grandes guerras, dos grandes conflitos, para que a Terra entrasse numa sintonia que fosse possível Jesus reencarnar aqui. Jesus teve que se adaptar utilizando a matéria mais pura do nosso planeta para moldar o seu perispírito. E mesmo utilizando a matéria mais pura do nosso planeta para moldar seu perispírito, mesmo assim seu perispírito ficou extremamente grosseiro para sua evolução moral, tamanha envergadura de Jesus. Alguns autores vão dizer que Jesus precisou do auxílio de espíritos mais evoluídos que ele para ele conseguir reencarnar aqui. Então, assim, o martírio de Jesus inicia bem antes da reencarnação. Imagine ter um espírito puro como o dele ligado a uma matéria grosseira, né? Como a nossa. O sacrifício de Jesus é muito mais amplo do que o que a gente imagina. Então, pessoal, nós temos aqui 4 informações, né? Vida em outros planetas, níveis diferentes de mundos, migrações e que a substância do perispírito é diferente. Isso significa que se a gente quiser continuar reencarnando na Terra ou em mundos mais evoluídos que nós temos que acompanhar a evolução moral da maioria, porque se todo mundo evoluir na questão moral e nós ficarmos para trás, nós seremos os próximos exilados, os próximos capelinos, nós seremos os próximos egípcios. Seremos nós saindo daqui, pegando a tecnologia, as informações da ciência que nós temos aqui e levando para mundos menos evoluídos, para mundos primitivos de épocas de homens das cavernas. Seremos nós saindo daqui e reencarnando nesses outros planetas. Então, onde vocês acham que Einstein, Darwin, Isaac Newton, Beethoven, Mozart trouxeram toda aquela genialidade?
Não estou dizendo que eles são exilados, mas com certeza trouxeram conhecimentos aí de outros orbes. E talvez vocês estejam se perguntando qual que é a utilidade dessas informações, em posse desse conhecimento, dessas informações que eu trouxe aqui hoje, como que a gente pode fazer para que a Terra se torne um mundo melhor. Pessoal, essas informações aqui elas nos fazem compreender as leis da contribuição, da colaboração, da solidariedade, da fraternidade. Nós começamos a entender que ninguém vive sozinho. Ninguém é autossustentável, nós precisamos o tempo todo da ajuda uns dos outros. Aqui, do sofá da sua casa, da roupa que você come, da comida que você come, da roupa que você veste, da água que chega até você, tudo na nossa vida só chegou até nós graças à colaboração das outras pessoas. Então, eu acho que o maior ensinamento desse capítulo é o seguinte: o universo tem colaborado e contribuído conosco, mas o que que a gente tem feito pelo universo? Porque algumas pessoas vão dizer assim: ah, mas eu já pago meus impostos, eu sou honesto, eu cuido da minha família, eu educo meus filhos. Ótimo, parabéns, mas isso é só sua obrigação, não basta, não basta. O problema do vizinho é problema meu, o problema da criança que sofre na rua é problema meu, o problema do indivíduo que passa por determinadas dificuldades no outro país é problema meu. Todos nós estamos no mesmo barco. Enquanto nós não entendermos isso, a Terra não sai de prova e expiação para a regeneração. Muito obrigado, fiquem com Deus. Não deixem de curtir a página, de divulgar. E lembrando que evangelização infantil logo após a palestra. Muito obrigado, fiquem com Deus.